E aí, família? Tranquilo? Esse vídeo é a parte 3 de uma série que já tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vou colocar a playlist completa no quarto de cima. E pra tu que já assistiu, vamos parar de enrolação e só bora pra continuação. E assim o Prota terminou o 10º andar, e as recompensas lhe seriam dadas depois de 24 horas após entrar no 11º andar. E o fantasma perguntou ao Prota por que ele estava com aquele rosto, já que concluir um estágio secreto não era algo que qualquer um poderia fazer, e ainda assim ele fez na primeira tentativa. Porém o Prota fala que não era isso. Ele percebeu que o mundo era realmente o lixo, tanto na cena do boss como aquelas que acontece independente do mundo em que estejam. E após isso ficou um silêncio meio estranho. Porém, o fantasma dá um grito falando que aquele tipo de situação não combinava com ele. E ele dá um tapinha no Prota, falando que estava impressionado e que ele conseguiu concluir os andares do próprio jeito dele. E ele acrescentou que, dessa vez, ele concluiu o andar com pura habilidade, sem sorte nenhuma. E fogos de artifício começaram a aparecer no céu. E um anúncio é feito que o 11º andar se abriria em 24 horas. E as pessoas começaram a se perguntar o que tinha acontecido e o que eram aqueles fogos de artifício. E esses fogos estavam em todos os 10 andares da torre. E perceberam que provavelmente tinham vencido o andar e estavam se perguntando se era a guilda do dragão negro. Porém, perceberam que não eram ela, porque a guilda do dragão negro estava no primeiro andar tomando café. E os outros também estavam em locais totalmente diferentes. As pessoas queriam saber quem foi que concluiu esse andar. E claro, o fantasma não ia perder essa. E perguntou ao Prota qual era a sensação de se sentir um personagem principal enquanto era um Zé Ninguém. E o Prota responde que era muito bom. E até parecia que nem era ele. Entretanto, o fantasma fala para ele não se animar demais, pois ele apenas concluiu o 10º andar. Porém, ele era o cara mais perto do topo, e o Prota sabia disso. E no mesmo instante o guarda chegou gritando o Prota, e ele o questionou se ele tinha feito aquilo, pois ele foi o único entrando na rede no andar naquele dia. E agora, todos os seus chefes estavam ligando para ele, perguntando o que estava acontecendo. Entretanto, o Prota só dá um tapinha nele e fala para ele ficar de boa. E o guarda perguntou o nome dele ou um tipo de apelido para que ele pudesse falar para os seus superiores. Porém, o Prota não quis dizer, não porque ele não queria, pois ele não tinha nenhum apelido. E o fantasma fala que o Prota fez bem, pois é melhor ficar escondido treinando do que ficar aparecendo para os outros. Porém, nós já sabemos que o fantasma queria dizer com isso. E o Prota fala que ele percebeu uma coisa, que agora o fantasma tinha que chamar ele de Gong Janin, e ainda zoou com a cara dele, achando que ele realmente não conseguia completar um andar com 2 moedas. E o fantasma tentou conversar com ele, falando que eles eram amigos, camaradas e irmãos. Porém, o Prota não ligou para isso, e disse que agora ele deveria usar sufixo Nin, se ele quiser falar com ele agora. E pouco tempo depois, já estavam correndo rumores pelos andares da torre. E alguns achavam que tinha sido o Santo da Espada. E o Prota começou a se questionar se o fantasma achava que a vitória não era boa de se apreciar. E ele começou a bater no ouvido, perguntando se os fones dele tinham quebrado, e por isso não estava ouvindo nenhuma resposta. E claro, para você que não está entendendo nada disso, era para o Prota não parecer que estava conversando sozinho. E o fantasma concorda com a fala do Prota. Porém, ele pergunta por que ele não estava chamando ele de Gong Janin, ou de Senhor Gongja. E essa foi a gota d'água, e ele começou a reclamar que queria voltar para Marcos. Mas, deixando de enrolação, já havia se passado 1h30 desde que o Prota terminou o andar. E de repente, ele ouve um barulhinho, e era um gato simples miando para ele. Contudo, o Prota já sabia quem era esse gato, mas ele ia fingir que não sabia dele. Enquanto ele estava brincando com o gatinho, várias pessoas o abordaram. E eles já sabiam quem eles eram. E ele até se perguntou por que eles tinham demorado 1h30 para descobrir ele. E rapidamente eles informaram suas respectivas guildas. E quando um deles ia começar a se apresentar, o Prota falou para eles esperarem, pois tinha suas próprias regras. Primeiro,
A regra era que eles não deveriam contar nada para a mídia até que o timer chegasse em 0. E a segunda regra era que ele queria um lugar privado, sem clientes por perto. E depois de eles tirarem os clientes da loja, eles iriam começar as negociações. E o Prota pediu para eles começarem a dar suas ofertas. E eles começaram a todos falar ao mesmo tempo. Porém, o Prota sabia qual era a razão para eles estar tão desesperados. Pois o Espada Santa era um lobo solitário. Um ranking número 1 isolado que não pertence a nenhuma guilda. Uma existência que faz as pessoas se questionar sobre as importâncias das guildas. E se alguém do mesmo calibre que ele aparecesse, todos ficariam desesperados para consegui-lo. E de repente, no mesmo instante, o gato falou que daria 500 mil de gold. E aquele gato não era ninguém menos que a mestre da União dos Mercadores. Rank número 3, Condessa. E ela começa a dizer que o Prota era bem corajoso por não ter ficado surpreso com o fato de um gato se transformar em uma mulher. Porém, o Prota falou que já viu muitas coisas estranhas ultimamente. Estava até vendo gente morta. E o Leirinho tentou se impor contra a Condessa e começou a dizer que 500 mil de gold e ainda dar a posição de vice-líder era muito arriscado. E mesmo que ele tenha concluído o andar dessa vez, eles não sabiam qual era a habilidade dele. Contudo, Loirinho cedeu à pressão e falou que já tinha terminado a fala. E a Condessa disse que eles deveriam falar com seus respectivos líderes, para eles virem fazer as ofertas pessoalmente, pois eles não estavam no mesmo nível. E rapidamente todos da cafeteria desapareceu. E pouco tempo depois, se ouve uma gritaria. E não era ninguém menos que os top rankers. O rank número 5, Viper. O rank número 4, Inquisidor. A nossa conhecida Paladina. E por último, ninguém menos que importante do que a número 2, Bruxa Negra. E no mesmo momento, Viper começa a reclamar porque ela estava louca, queria pagar 500 mil de gold e ainda oferecer a posição de vice-líder da guilda dela. Porém, o Inquisidor falou para eles se sentarem e tomarem um café primeiro. E os outros líderes gostaram da ideia e começaram a pedir seus respectivos gostos. E quando já haviam se decidido, havia chegado a vez do Prota. Entretanto, o Prota percebeu que eles haviam planejado tudo, porque todos os líderes das guildas vieram depois que os seus executivos saíram. Isso não era mera coincidência, eles tinham concordado com isso para confundi-lo. E o fantasma disse ao Prota que ele não deveria ficar com medo, eles só estavam tentando intimidá-lo. E o Prota sabia disso, ele até compara essa situação com uma vez que ele foi queimado vivo. No entanto, nesse momento, ele tinha que mostrar apenas uma coisa: compostura. E se tivesse alguma coisa o assustando mesmo, ele simplesmente deveria voltar no tempo que as coisas já estariam resolvidas. E o primeiro a fazer perguntas foi o Inquisidor, dizendo que antes do 10º andar ele não havia tido nenhuma conquista. Porém, a Condessa o interrompe, dizendo que ele já tinha uma conquista, pois ele venceu na lenteria da sua guilda. E Viper já não gostava muito dessa situação, e disse que eles deveriam parar de encenação e recrutar ele logo. E a Bruxa Negra concorda com a fala dele, e acrescenta que se ele não planejava se juntar nenhuma guilda, ele deveria avisar, pois eles precisavam de tempo para preparar o pronunciamento para a mídia. No entanto, o Prota faz a pergunta e se ele tivesse vontade de se juntar a uma. E ela disse que se ele quisesse se juntar a uma, todas as guildas começariam a fazer uma guerra de ofertas, pois eles já haviam perdido muito tempo no 9º andar. Mas por causa do Prota, eles tinham um bom motivo para avisar o resto do mundo sobre o valor da torre. Uma chance de reunir as pessoas de todas as partes do mundo. E também uma motivação para os caçadores que ficaram presos no 1º andar. E o Prota fala que se trazer todas essas pessoas do mundo externo, a comida dentro da torre acabaria em um único instante. E a Condessa concorda com a fala do Prota, dizendo que mesmo que ela tenha conexão com o mundo externo, não é bastante para que eles pudessem produzir novos produtos e novos alimentos. E a Bruxa Negra complementa que eles precisavam encorajar os caçadores para o novo mundo, incentivando-os a se explorarem e encontrarem novas coisas de valor por lá. E para isso, eles precisavam de um ícone que representa a Era da Revolução. Porém, o Prota fica com o pé atrás, pois a própria Guilda da Grão Negro
tentou matar esse ícone em sua vida passada, e ele não sabia a razão do porquê. Contudo, o Prota provavelmente se daria bem com a líder do Dragão Negro. E ele disse que entendeu, pois a guilda que ele se juntar representará a nova geração de caçadores, e as outras guildas não poderiam fazer nada contra isso. E ele se sentiria mal caso isso acontecesse. Então, eles iriam decidir o futuro num jogo simples de carta. Mais especificamente, eles jogariam uma partida de poker, e ele se juntaria à guilda de quem vencer. Contudo, se o Prota vencer, no final ele se juntaria a todas as guildas ao mesmo tempo. E para as pessoas de fora, pareceria um membro da guilda normal, mas ele receberia o mesmo tratamento que eles. E como eles não tinham nada a perder com isso, todos eles concordaram. E como o Prota não é besta nem nada, ele perguntou ao fantasma se ele não queria parar de chamá-lo de Gong Janin, e ele poderia chamá-lo assim depois que o jogo acabar. Contudo, ele queria que o fantasma dissesse as cartas que todos tinham. E obviamente, ouvindo essa proposta tão maravilhosa, o fantasma ficou extremamente feliz. Bom, e assim o Prota foi jogando e o fantasma estava passando as caos para ele. E depois de um tempo, o primeiro a reclamar foi o Viper, dizendo que o Prota com certeza estava roubando, pois mesmo depois de 30 rounds ele não perdeu nenhuma única vez. E o Prota disse que é apenas um gênio no poker e por isso não era bom acusar ele sem provas. E Viper disse que o Prota com certeza não era Rank F. Entretanto, o Prota disse que tinha subido para o Rank E, então ele não era mais Rank F. E acrescenta que ele também ficou sem fichas, então perdeu. E pouco tempo depois, a Paladina foi a próxima a perder. E o Prota instiga ela para tentar adivinhar se ele estava roubando e não. Mas ela apenas responde que os jovens de hoje em dia são muito difíceis de lugar. Enquanto ela se aproximava das mesas dos perdedores, e Viper começou a gritar, falando que ela estava desistindo muito fácil, que ela deveria ter tentado até o fim e não poderia ter deixado aquele ladrão vencer. Porém, ela apenas disse que ele não deveria chamar o herói deles de ladrão. E sobre eles talvez estar roubando, eles todos já sabiam do início. E seria muito estranho se eles não soubessem, pois, como um novato, poderia desafiar eles num jogo de sorte. Meio que indiretamente, ele disse que era confiante o bastante para vencer eles sem revelar suas habilidades. E eles acabaram aceitando o desafio. E ela ainda diz para o Viper que ele deveria treinar um pouco mais a cabeça, em vez só dos músculos. E também, eles não tinham nada a perder com esse jogo. Vencer seria ótimo, mas não tinha nada a perder também. Entretanto, Viper ainda retruca, dizendo que eles tinham que guardar seus orgulhos, pois como poderia deixar um novato no nível dele vencerem eles? Entretanto, a Paladina apenas diz que o orgulho não iriam fazer eles avançar na torre. E voltando para o jogo de poker, a Bruxa Negra disse que estava feliz que, pelo menos, o Prota era uma pessoa sensível. E ela começa a dizer que, originalmente, ela veio da Ucrânia, ou, para ser mais exato, um lugar que se chamava Ucrânia. E por causa das longas guerras civis, ela acabou perdendo seus pais e se tornou uma andarilha. E acabou vivendo sozinho, e isso era muito chato, seja dentro ou fora da torre. Entretanto, o Prota a questiona perguntando o que ela queria dizer com aquilo, pois todos que foram para a torre, especialmente a primeira geração, têm uma história muito triste, e o Prota também não ficava atrás, pois ele também era um órfão. E a Bruxa Negra acrescenta que a torre é basicamente a sua casa, pois ali ninguém pergunta de onde você é, mesmo que seja da Coreia ou da Ucrânia, ser sábio em artes celestiais da China ou seja qual for o lugar. Nada disso se importava dentro da torre. Eles podem se entender graças às bênçãos da torre. E todos os alimentos e desafiantes são igualmente, pelo menos se comparado ao mundo lá fora. Ali, pelo menos é um pouco mais justo. Porque, segundo a bruxa, as pessoas de lá de fora tratam a torre como uma lixeira. Só porque várias pessoas falam, não significa que era verdade. E além disso, quando aquele contador no céu chegar a 0, o Prota iria mudar de vida por completo. E ela acreditava que o Prota com certeza lidaria com aquilo de forma sábia. E o Prota falou que ia dar o seu jeito. Além do mais, ele gostava de ser o centro das atenções.
Ele queria que todos o admirassem e respeitassem, apenas isso. Enquanto as jogadas estavam acontecendo, o Prota sabia que ela tinha um plus na mão, e ele estava em desvantagem agora, mas ele daria um all-in, porque ele estava simplesmente confiante. E ele fala à Bruxa Negra que queria deixar uma coisa bem clara. Não esperava ser tratado daquele jeito só porque conseguiu concluir o 10º andar, pois ele ainda concluiria o 20º, 30º, 50º e até mesmo o 100º. Não importa quanto tempo isso levasse, ele conquistaria essa torre. E ele respeitava que a Bruxa Negra tinha fortes sentimentos por ela. E também ele não tinha intenção de brigar com eles. Entretanto, ele consideraria ela como sua rival. E seu objetivo não é ver o mundo dentro da torre, mas o mundo além dela. E ela poderia usar o nome dele sempre que quiser para resolver os problemas de fome ou qualquer outra coisa dentro da torre. No entanto, ele precisaria da ajuda dela para escalar a torre. E a Bruxa Negra fica em silêncio por um tempo. Porém, ela percebe que ele era exatamente como o Santo da Espada. Ah, e sobre o jogo, podem ficar tranquilos que o Prota venceu. E antes disso aí, o Prota falou que estava ansioso por aquele tratamento igualitário que foi lhe prometido. Porém, a Bruxa Negra questiona se ele conseguiria manter o nível de responsabilidade. Mas a responsabilidade de um caçador era apenas escalar a torre. E quanto a isso, o Prota estava muito tranquilo. E a Bruxa Negra percebe que o Prota era bem confiante. E o Prota começa a dizer que o 11º andar ia abrir daqui a pouco, por isso ele tinha que se preparar para não ficar para trás. Mas a Bruxa Negra questiona o Prota de como ele estaria se preparando se ele nem sabe o que tinha lá. E ele dá uma dica a eles, que o tema do andar 11 até o 20 era encenação. E claro, ele não ia falar de onde conseguiu isso. E ele apenas disse que recebeu essa dica extra ao concluir o 10º andar. E pouco tempo depois, o Prota estava em meio ao povo, onde todos estavam comentando quem seria esse cara que completou o 10º andar. Porém, eles não sabiam, pois não haviam informações nenhuma na internet. Então, o timer chegou em 10, e as pessoas começaram a contar junto com o tempo. Enquanto isso, nosso Prota estava olhando para o celular, mais especificamente na aba de pesquisa, onde ele atualizou, e as informações sobre quem tinha limpado o 10º andar foi liberada. E um brilho intenso apareceu no céu, e o anúncio foi feito que a partir daquele dia, o tutorial estaria terminando. E daquela luz começou a aparecer uma silhueta, e era uma linda mulher de cabelos dourados e cacheados. E obviamente, vendo tal imagem, todos se perguntaram se aquilo era uma deusa. Entretanto, nosso camarada fantasma responde que isso não era uma deusa, era só como o sistema fez a torre para explicar os testes. Bom, e para os curiosos, o Prota perguntou como ele sabia disso. Porém, no mesmo instante, alguém pulou de um prédio e corta a tal deusa ao meio. No entanto, era apenas holograma. E o fantasma responde que foi dessa maneira que ele tinha conseguido descobrir que não era uma deusa em sua vida anterior, pois ele fez o mesmo. Então, no mesmo instante, o velhote se transferiu para o 10º andar. E claro, os outros top rankers também não ficou para trás. Enquanto todos estavam se transferindo para o 11º andar, o holograma que estava no céu ainda estava falando. E claro, com a beleza daquele jeito, o Prota ficou encarando com a boca aberta. E a paladina chega ao lado do Prota, dizendo que realmente era uma pena, pois a mensagem que aquele holograma estava dando provavelmente foram dos criadores da torres para eles. Contudo, ninguém estava dando a mínima. Normalmente eles deveriam estar olhando para isso com admiração, porque só a existência da torre e as habilidades, tudo isso já são um milagre por si só. E o Prota disse que ela era mais emotiva do que ele pensava. E ela disse que antes de ir para a torre, ela costumava estudar música, e por isso talvez ela tenha um toque feminino a mais do que as outras. Contudo, no mesmo instante, olhando para o lado, vários repórteres começaram a correr em direção ao Prota, o questionando de como ele tinha conseguido e qual era a sensação de concluir o 10º andar. E claro, a paladina não queria ficar na primeira estreia do Prota para a mídia, por isso ela se transferiu para o 11º andar. E os repórteres começaram a pressionar o Prota ainda mais. Contudo, ele já estava ficando nervoso.
E ele apenas disse a todos que o 20º andar também seria concluído por ele. Por isso, eles deveriam aguardar ansiosamente. E mudando de cena, mais especificamente no 11º andar, podemos notar que ele era um verdadeiro caos. E o 10º andar era mais como uma guerra. E claro, vendo tudo aquilo de repente, deixaria qualquer um em choque. E você deve estar se perguntando, o que está acontecendo? Claro que aconteceria algum tipo de coisa assim, pois o tutorial acabou. Em situações assim, ficariam mais comuns nos andares à frente. E de repente, um soldado vem correndo em direção ao Prota, dizendo que finalmente os heróis que viriam salvar o reino haviam chegado. E ele suplica a todos para eles ajudá-los nesse instante, pelo bem da humanidade. E ele acrescenta que aquele local era uma rota de trocas abertas, e sem ele, o reino não conseguiria se sustentar. E por essa razão, os heróis de outros mundos tinham que ajudá-lo a derramar sua bênção sobre o reino de Aegin. E no mesmo momento, uma quest foi emitida, e o objetivo era claro, eles deveriam proteger o porto. E o que mais dava um medo neles nem era proteger o porto, mas sim que falava sobre um rei demônio. Entretanto, eles não tinham tempo para pensar, pois a batalha não ia esperar eles a simular a informação. E óbvio, em meio a uma guerra, os mais fortes sempre tomam a frente. E após ver o desempenho do Espada Santa, todos os outros começaram a se empenhar ainda mais. E vocês devem estar se perguntando, e o Prota? Bom, ele estava tranquilo, porque agora estava recebendo as recompensas por concluir o 10º andar. E a recompensa dele foi que ele recebeu acesso a todos os mapas dos andares 11 até o 20. E essa recompensa só foi do estágio normal. Agora, por ter concluído o 10º andar em um estágio secreto, ele recebeu outra recompensa. Ele receberia um mapa dos NPCs do 11º andar até o 20º. E como um bônus, ele poderia escolher qualquer item que existe entre os andares. E vendo todas aquelas janelas e notificações de recompensa à sua frente, o nosso Prota fica em êxtase. E pulando todo esse blá 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 de recompensa aqui e ali, vamos falar algo sobre a torre, mais especificamente sobre os temas. Todo andar tem um tema, e o tema dos andares 1 ao 10 era tutorial. E a cidade era feita para os iniciantes que se acostumaram com a torre, e a cada andar tinha áreas designadas para a casa. Diferentemente do tema do 11º andar até o 20º, que era de heróis e rei demônios. E atualmente só existia duas formas de vencer o exército demoníaco. A primeira, você só precisa ter uma força bastante para contribuir e destruir um exército todo sozinho, ou um espírito de liderança para levar um exército para a batalha. E o fantasma me diz que, pela fala do Prota, com certeza a primeira opção não era adequada para ele. E como ele faria a segunda opção, sendo que ele nunca foi líder de nada, só se for dos amadores. E o Prota nega essa fala. Porém, sobre ser um líder confiante, ele tinha certeza que poderia aprender isso. E no mesmo instante, ele abre as janelas de localização do NPC, e ele começou apenas a procurar os NPCs do 11º andar. E filtrou os top 100 com maior nível de habilidade. E vendo a estratégia do Prota, obviamente o fantasma falou para ele não fazer isso, pois ele deveria lutar contra eles, e não morrer para eles e roubar suas habilidades. Porém, o Prota falou que queria economizar tempo, por isso ele queria apenas NPCs com as habilidades em liderança. E no final ele acabou achando apenas 3. E claro, para não ser menos roubado do que isso, o mapa ainda mostrava onde estavam essas pessoas. E o Prota diz que esse jogo é apenas pura habilidade. Por isso, ele transformou suas habilidades em recompensas que já eram boas e incríveis. E tudo isso foi graças às suas habilidades. Mas, pela visão do fantasma, isso era apenas hack. Entretanto, isso também fazia parte das habilidades do Prota. E seguindo o ponto azul no mapa, o Prota encontrou o primeiro NPC com a maior habilidade de liderança. E era ninguém menos que o General. Aqueles que o havia recebido quando ele chegou no andar. E o Prota rapidamente disse que tinha um pedido a ele. E ele pediu que ele o matasse, pois ele tinha um último recurso secreto. E quando seu coração parasse de bater, a deusa da guerra abençoaria o campo de batalha. E em resumo, era como uma habilidade de autodestruição. E se eles pudessem ativar essa bênção, eles conseguiriam vencer a batalha. No entanto, o general não queria fazer isso, pois não conseguia tirar a vida de um aliado.
Contudo, o Prota ainda insiste, dizendo que ele deveria considerar o que estava acontecendo, pois se o general não o matasse, ele mesmo tiraria sua vida, porque ele sabia que essa era a melhor forma de ajudar o reino, e por essa razão ele estava pedindo para o general matá-lo, porque ele era o responsável pela batalha no porto, e ao invés de morrer pelas suas próprias mãos ou nas garras dos inimigos, ele queria entregá-la sua vida a um general que está arriscando sua vida para proteger o reino. E claro, ouvindo todas essas palavras ardilosas do Prota, o fantasma fica de boca aberta, pois o general estava acreditando. E ele começa a se lamentar, pois tinha que tirar a vida de um herói, porque simplesmente não conseguia vencer uma guerra contra o Rei Demônio. E ele faria isso como um ato rápido e indolor. E ele guardou o nome do Prota em seu coração e declarou que ele realmente era um herói de verdade. E tem um ditado que fala sobre uma pessoa que voa acima de uma pessoa que corre. E também existe outro ditado sobre um caçador que branda soldados ao lado de outros caçadores que brandam em espadas. E óbvio, esse ditado confuso foi criado por ninguém menos que o nosso próprio Prota. Habilidade de conhecimento de batalha. Essa foi a habilidade em que o Prota criou. Uma habilidade que o permite fingir ser um especialista em artes militares e ganhar a confiança do general. E é super eficiente graças ao minimapa, bem como o conhecimento de ter vivido o mesmo dia algumas vezes. Porém, no final, habilidades não são tudo. E aquela espada brilhante na mão do Prota se chamava Espada Sagrada da Proteção de Leafanta Aegin. Vamos entender um pouco da origem dela, pois vai ser importante lá pra frente. E segundo a lenda, diz que uma deusa presenteou o fundador do Império Aegin, e antes de se tornar uma lenda na história, ele simplesmente desapareceu, e a espada sagrada tinha ido junto dele, deixando para trás apenas uma profecia, que aquele que possui aquela espada sagrada deveria receber confiança total e apoio absoluto de todas as pessoas do Império. E óbvio, vendo tal inscrição, o Prota aproveitou e pegou essa espada. E o Prota começou a falar ao fantasma que valeu a pena ter concluído o estágio secreta para ter aquela vista. Porém, o fantasma disse que ele trocou sua recompensa por um item lixo como aquele, porque aquela espada era apenas brilhante e dura. E dentre os vários itens épicos que tinha por ali, eles foram escolher logo aquele. Contudo, o Prota disse que ela tinha uma alta durabilidade e era brilhante, e faz todos os NPCs do 11º andar ao 20º ficarem loucos por ela. E também, NPCs não são só ferramentas para dar as quests, eles também são entidades que deveriam ser usadas para concluir essas mesmas quests que eles mesmos não. E enquanto todos os soldados estavam correndo sobre ordem do Prota, a maioria dos caçadores estavam se perguntando por que ele era o único general do exército. Porém, ouvindo a fala deles de inveja, o Prota ficou ainda mais em êxtase. E o fantasma fala para ele deixar de ser besta, pois ele deveria só aprimorar sua esgrima e aura. E ele simplesmente estava usando a sua aura para aumentar sua audição, para ficar ouvindo o que os outros estavam falando dele por aí. Mas, cortando essa cena, eles perceberam que a leste do exército demoníaco tinha sido aniquilada. E o Prota dá ordem para eles continuar avançando até as forças principais deles. Enquanto eles mais os pressionassem, assim eles iriam vencer. E eles mataram tantos goblins ao meio do caminho que eles acabaram encontrando o líder deles, que era o boss do 11º andar, que era o Imperador Goblin. E é claro, para fechar com chave de ouro, o Prota ia fazer uma cena muito linda, acabando com o boss por ele mesmo. E depois do boss já caído no chão, todo o exército começou a gritar que eles finalmente haviam derrotado o exército maligno. E claro, vendo a derrota do líder deles, os goblins começaram a recuar. E como eles apenas estavam recuando e todos estavam com medo, a maioria dos caçadores ficaram muito animados. E rapidamente partiram para cima deles. E assim terminando de matar todos os monstros restantes e finalizar o andar. E a torre começou a contabilizar os pontos de cada participante. Porém, tinha muitas pessoas. E por isso ela apenas geriu os 10 primeiros que contribuiu na rede. E olhando para a tabela, todos perceberam que estava em primeiro lugar era o Prota. E olhando para o nome no telão, perceberam que era o mesmo que tinha completado o 10º andar. E eles começaram a se questionar entre si, será algum tipo de mestre secreto? Porém, o fantasma disse que ele não era mestre nem nada, era apenas um espertalhão abusando de hack. E
E o Prota questiona se ele finalmente tinha admitido que aquilo era apenas um jogo de habilidades. No entanto, ele se recusa. E o Prota nota que o fantasma realmente valorizava a técnica acima das habilidades. E por essa razão, ele prometeu praticar sua esgrima antes de chegar ao 20º andar. E por essa razão, ele deveria parar de choramingar dizendo que ele só vive de hack. E ainda acrescenta que ele não queria perder a oportunidade de aprender com o Imperador da Espada. E na verdade, ele deveria estar implorando para ele ensinar as técnicas de esgrima. E ouvindo essas palavras, o fantasma fica muito animado. Porém, interrompendo essa conversa entre eles, o general se aproxima do Prota agradecendo a ele, pois eles alcançaram as vitórias graças a ele. E o Prota fala que não tinha sido nada e foi graças ao trabalho duro de todos. Entretanto, o general comenta que tinha ficado preocupado por nada, pois há muito tempo existia uma profecia que um dia o exército demoníaco chegaria a eles, mas não deviam temer, já que os heróis de outro mundo também seriam invocados. E sobre essa profecia, ele estava meio cético. Será mesmo que esses heróis lutariam com todas as suas forças por um mundo que nem eram deles? Mas vendo como todos se dedicaram, parece que foram preocupações vazias dele. E por isso ele queria agradecer da forma correta. E bom, apesar de eles serem de mundos diferentes, o ato de apertar as mãos ainda tem o mesmo significado. Será que é porque independentemente de qual mundo eles estejam, os humanos ainda têm duas mãos? É assim que os dois apertam as mãos, o sistema termina de analisar as recompensas do andar. E a primeira recompensa foi para os maiores contribuintes da rede. E todos os 10 contribuintes teriam acesso antecipado ao 12º andar. E até que todos os 10 recebam suas recompensas, todos os outros estariam proibidos de acessar o andar. E na última cena, antes do Prota subir para o 12º andar, o general disse que estava deixando o destino do Império nas mãos dele.